terras onde está localizado o atual município de Cambé eram compreendidas por uma imensa floresta e nessas terras viveram diversos povos indígenas, à base de caça, pesca, coleta de frutas, plantas e raízes de uma agricultura rudimentar. Eram livres, donos da terra e viviam com muita abundância, apesar das técnicas aparentemente simples que utilizavam. A presença dos povos indígenas que habitavam toda a região é marcada por registros de viajantes, por documentos oficiais do estado e também por objetos arqueológicos encontrados em toda a região. Em 1990, estudantes da zona rural de Cambé, incentivados por uma campanha do Museu Histórico, encontraram fragmentos recipientes de cerâmica e peças líticas pertencentes a civilizações indígenas que viveram na região centenas de anos antes da colonização europeia. Esses grupos indígenas que habitavam a região foram ao longo do tempo conquistados e aldeados em áreas delimitadas pelo Estado. Porém, deve-se entender essa conquista como um ato brutal com práticas de perseguição, escravidão e guerras. Em 1925, a Companhia de Terras Norte do Paraná adquiriu uma área de 515 mil alqueires de matas nativas, equivalente a 14% do total do estado, de solo fértil e pronta para ser colonizada. Somaram-se a essas vantagens o incentivo à migração e a difícil situação econômica na Europa, que criaram condições necessárias para a ocorrência de uma corrente migratória para a América. As primeiras 10 famílias que chegaram à futura cidade de Cambé, por intermédio da Companhia de Terras, eram oriundas da cidade livre de Danzig e chegaram à futura colônia em janeiro de 1932. O nome Nova Danzig foi escolhido pela Companhia de Terras, que previu para a região a vinda de um grande número de pessoas de Danzig, por causa do clima mais quente ao qual não estavam acostumados e devido à flora e fauna estarem intocadas, enfrentaram muitas dificuldades para iniciar a colonização. Mas atraídos pela fertilidade das terras, vieram em seguida japoneses, italianos, eslovacos, portugueses, alemães, espanhóis, libaneses, além de paulistas do interior, que por sua vez já era fruto de imigração europeia, e nordestinos. Café, algodão, cereais, extração de madeiras e criação faziam parte da cultura diversificada que existia na região na época da colonização. Nova Danzig não fugia disso, pois o sistema de pequenas e médias propriedades rurais estimulava a atividade econômica voltada para a terra. Ao mesmo tempo, o núcleo urbano passou a crescer, tornando-se o centro de abastecimento e prestação de serviços para a população. A sociedade urbana era formada por pequenos e médios comerciantes, além de alfaiates, barbeiros, sapateiros, pedreiros, carpinteiros, marceneiros, caixeiros de lojas de armazém, farmácias e operários. Surgem em seguida os profissionais liberais, funcionários públicos, municipais e estaduais, este como resultado da elevação do patrimônio a distrito e depois a município, respectivamente, em 1937 e 1947. Em 9 de outubro de 1937, o então patrimônio de Nova Danzig foi elevado à categoria de distrito judiciário através da Lei 191 de 9 de outubro de 1937. Já na década de 40, o advento da Segunda Guerra Mundial fez com que o governo do estado obrigasse as cidades e as colônias de nome relacionados com países inimigos trocarem de denominação. Nova Danzig passou a se chamar Cambé, nome de um ribeirão que banha o município. Após a redemocratização do país em 1945, começou em Cambé um movimento emancipacionista, encabeçado pelo professor Jacídio Correia e pelo médico José dos Santos Rocha. Atendendo o apelo da população e tendo em vista o crescimento promissor de Cambé, o governador Moisés Lupion assinou a Lei 2 de 10 de outubro de 1947, elevando o distrito à categoria de município. A instalação do município ocorreu no dia 11 de outubro de 1947. Eustácio Selman foi nomeado prefeito provisório. Com a elevação a município, era necessário que se escolhesse o primeiro prefeito e vereadores que representassem a vontade popular.
No dia 16 de novembro de 1947, os cidadãos de Cambé elegeram o professor Jacídio Correia primeiro prefeito de Cambé. O atual prefeito é João Pavinato e vice Maria Aparecida André Pasquetto. A população estimada de Cambé em 2009 era de 97.329 habitantes. Atualmente, a cidade tem sua agricultura voltada à soja e possui um rico parque industrial, onde se destacam a agroindústria e indústrias químicas. A vida noturna e o comércio da cidade são bastante desfavorecidos com a proximidade de Londrina. Para o turismo, Cambé possui um centro cultural próximo à prefeitura municipal. Também próximo à prefeitura pode ser encontrada a Fonte Luminosa, que foi construída em 1963, mas ficou parada por muitos anos, sendo restaurada e reativada em 2005. Possui um parque municipal chamado Zezão, na região central da cidade, que localiza-se em um fundo de vale que é considerado o verdadeiro cartão postal da cidade. Bem arborizada, com grande área gramada e um córrego, o Zezão também possui pistas de caminhada e um pequeno parque e um anfiteatro com arquibancadas. Outro parque de importância na cidade é o Parque Histórico Municipal Danzihof, que é parte da colônia Neo-Danzig, núcleo de imigrantes alemães da cidade de Danzig. No parque você encontrará a casa da família de Kotz, construída no início da colonização, que foi adquirida pela prefeitura da cidade em 2000 e transportada para o parque histórico, onde nela hoje são realizadas atividades culturais. Outra casa também presente é a casa da família Zifchak, sede do parque, que também foi adquirida pela prefeitura e transportada ao parque histórico. O Museu Histórico de Cambé foi fundado em 30 de outubro de 1985 com o objetivo de resgatar e preservar a história e a memória dos povos que colonizaram a cidade de Cambé. Seu acervo é composto por fotografias, documentos, objetos, revistas, livros, além de material de arqueologia dos povos indígenas que habitaram a região norte do Paraná. Ele se localiza no Centro Cultural. A maior parte do arquivo se constitui de fotos. Várias escolas da região agendam visitas a este museu. Entre os principais eventos, destaca-se o tradicional evento Festa das Nações, que valoriza o resgate e a preservação e a divulgação da história e da cultura do município. Funciona como um elo entre os primeiros colonizadores e as gerações atuais, celebrando por meio da gastronomia, das danças e músicas típicas, a união de etnias que ajudaram a formar a cidade. O evento coincide com a comemoração do aniversário de emancipação política de Cambé. Este e vários eventos costumam acontecer no centro de eventos da cidade, inaugurada em 10 de dezembro de 2000, que encontra-se ao lado da Igreja Matriz. Apesar de Cambé não ter um aeroporto em seus limites, o aeroporto de Londrina fica em apenas 12 quilômetros da cidade. O transporte coletivo urbano e metropolitano que atende o município é prestado pela empresa TIL Transportes Coletivos.